8h10 em Campos, voltamos ao vivo com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, pelo Face, YouTube, Instagram, né? Ao vivo também pela Twitch TV, já agradecendo a você que está com a gente desde cedo, para quem chegou agora também, nossa gratidão. O programa tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o Teseu Bezerra, que é petroleiro e presidente do Sindipetro NF. Antes de voltar aqui a pauta e a bancada, só confirmando o incêndio em grandes proporções numa fábrica da Cacau Show, no norte do Espírito Santo, lá em Linhares, né, que começou por volta das 4h30, 4h40 da manhã e segue aí, né, sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros agora, mas agora há pouco, há cerca de 40 minutos, o Corpo de Bombeiros informou que não havia ninguém ferido. Estamos acompanhando mais detalhes aí no decorrer da programação. E esse final de semana que nós tivemos um incêndio também de grandes proporções aqui na Policlínica, né, da Polícia Militar. Perdeu-se tudo. Tudo. E, a princípio, a clínica do Corpo de Bombeiros, que é aqui na Formosa, vai atender a todos os militares. Bom, voltamos com o Folha no Ar e hoje, conversando com o Teseu Bezerra, que é petroleiro e presidente do Sindipetro NF, e virando essa chave da política agora aqui para o nosso canavial, como sempre fala o Aloysio, né? Relembrando e vivendo aqui, revivendo o Capi. Não tive convivência com o Capi, eu tive convivência assim, como o Caquim, como assim, muito rápido, às vezes aqui o contato pelo jornal, passar, mas imagino que tenha sido muito agradável, né, muito bacana. Foram pessoas aqui nesse plano muito pragmáticas. Meu caro Teseu, eu quero te pedir, na volta desse bloco, então, aqui do nosso canavial, uma análise dos governos, e aí, administrativamente falando, Vladimir em Campos e do Welbert em Macaé, que recentemente o PT, partido que você faz parte, passou a fazer parte do governo, a dar apoio ao governo. Chegou-se a criar lá até a moeda, a gente pesquisou aqui mais cedo, até para a entrevista que ele nos concedeu aqui recentemente, acho que é Macaíba, o nome não achei aqui, mas é Macaíba o nome da moeda, uma moeda social, né, que me parece ser igual a de Maricá, uma coisa assim que é bem... Maricá é Mumbuca. Mumbuca, eu pensei que era Cumbuca. Cumbuca aí fica fora do... Enfim, o Igor Sardinha, que é o representante do PT lá no Macaé, fechou e vocês estão hoje com apoio ao governo. Eu acho que hoje todos os partidos praticamente estão com o Elber. Tirando o PV do Dr. Luiz e o PDT de Danilo Funk. Que pode ser candidato, né? Sim. Ao contrário, o PDT de Aloysio. O PDT de Aloysio. O Danilo estava no PSD, né? PSD, esse mesmo. PSD. E eu não sei se esse encanto todo do Velp não pode angariar esses dois aí para até 2024. Como dizia fala Feijó. É ruim para a democracia, inclusive, né? Da política só falta boi voar. Mas me faça essa gentileza, então. Como é que você consegue enxergar, e se é possível até fazer alguma comparação? Porque a gente sempre compara aqui o salário dos professores de Campos com o professor de Macaé, que Macaé paga mais, ou os profissionais, os servidores. Campos é uma cidade muito mais populosa do que Macaé, né? Tem duas vezes e meia, se eu não me engano, a população de Campos em relação a Macaé. Mas a gente... Assim, são características muito parecidas, eu acho, de um governo e de outro. Tem umas questões históricas que estão colocadas, mas se você pega o período que tanto Aloysio como Rafael Diniz foram prefeitos, né? Os dois que antecederam os dois prefeitos, foi um período muito difícil financeiramente falando. Você pegou uma baixa do petróleo, você pegou um momento de perda de emprego
da Petrobras, a redução, enxugamento da Petrobras ao extremo, que prejudicou. Você teve uma redução dos investimentos da Petrobras. Você pegou ainda ali o final dos governos deles, foi a questão da pandemia, né? Então você pega dois governos desafiadores, né? Então, e ambos, eu acho que não conseguiram saber, e aí é uma opinião, saber priorizar para onde destinar os recursos. E ao mesmo tempo, ambos tinham uma folha de pagamento extremamente alta em relação ao orçamento. Então você pega esses dois períodos, e aí falando das coisas que, uma avaliação prévia aos governos, o Elbert e Vladimir. Aí você vem, a partir de 2021, quando ambos entraram, você teve um momento completamente diferente, um momento em que se começa a ter uma quantidade de recursos maior, infelizmente, inclusive com a privatização da SEDAI, os recursos para as prefeituras eles foram distribuídos à torta e à direito. Você teve um movimento forte do orçamento secreto e das emendas parlamentares que aumentaram como nunca, e ambos os prefeitos foram muito bem, a César o que é de César, souberam aproveitar essa onda e fazer o papel que deve ser deles mesmo, de qualquer prefeito, de saber pegar verba em relação a isso. Então você sai de um movimento de estiagem para um movimento de muito mais bonança que o momento anterior. E aí fazendo é muito parecido o movimento também que ambos fazem politicamente, de tentar aglutinar ali o máximo de vereadores do seu lado. Porém, aqui em Campos, o Vladimir não contava com o grande opositor dele, né? Hoje em dia, eu diria a nível estadual e, sei lá, de vida, os Bacelar, né? Que colocaram ali, de fato, uma questão pessoal. Fizeram um acordo para tentar priorizar projetos e votar alguns projetos e mantiveram, de uma certa forma, um acordo político em vários momentos importantes, em votação importantes aqui na Câmara Municipal de Campos. Porém, todavia, entretanto, em nenhum momento você percebeu, de fato, um alinhamento político dos dois grupos, né? Você tem ali, aqui em Campos, uma cisão muito grande ali E hoje existe um clima, infelizmente, de baixaria mesmo, no tipo de comentário que é feito na Câmara de Vereadores. Eu fico assustado, assim, dá desgosto de ver assim, os comentários que são colocados ali durante as sessões. E aí eu prefiro, espero, assim, vocês tenham esse carinho comigo. Claro que eu não vou falar nome de ninguém, mas naturalmente é muito triste você ver o nível que a gente tem hoje de debate em momentos tão importantes para a sociedade e que a gente vê isso. E já no governo Elbert, ele conseguiu ter mais habilidade para manter uma tranquilidade ali junto à Câmara de Vereadores e fazer um amplo governo, que os dois fizeram, né? Um amplo governo de coalizão, digamos assim, onde trouxeram figuras políticas para estar no secretariado, as indicações dos mais vários setores, né? Até grupos políticos, como é o caso do PT, em Macaé, que não faziam parte da composição, tiveram discutindo, eu participei um pouco dessa discussão, de para onde vai debandar o PT em Macaé diante das possibilidades, né? Então você tem ali o Aloísio querendo voltar e como um candidato, um oponente importante ali dentro da política local em Macaé. A eleição de Macaé é de um turno só, então foi muito apertado o resultado eleitoral, né? O resultado eleitoral de Macaé foi assustador, assim, a diferença de votos muito pequena, não lembro exatamente os valores de votos diferentes, mas foi assim, o Elbert foi eleito com 20 e poucos % dos votos, então uma coisa assim muito esquisita de se ver, né? Você não tem um prefeito eleito de fato com 50% da população tendo a vontade de apoiar aquele projeto. E uma cidade que tem um orçamento tão grande quanto Macaé. E aqui em Campos, e aí os dois governos foram muito beneficiados por esse aumento tanto do barril de petróleo, como dessa questão dos investimentos, essa retomada do setor petróleo, de uma certa forma ele volta ali também pós-pandemia, dá um fôlego grande, então gera emprego, movimenta a economia, traz renda de volta. Essa questão dos descomissionamentos que estão sendo feitos na Bacia de Campos, eles trazem também ali todo um preparo que é feito na cidade para
acolher esses equipamentos, porque não é só a plataforma, você tem equipamentos submarinos, você tem dutos que estão embaixo debaixo d'água, né, no leito marinho, que tem que ser retirados. Então, eu acho que é mais ou menos essa assim, a avaliação, né? Ambos foram muito, muito beneficiados em relação ao governo anterior, que foi extremamente escasso e que os prefeitos não tiveram habilidade para conseguir mostrar para a população a dificuldade que estava tendo no momento e o porquê que eles tomaram aquelas decisões. E, em contrapartida, você tem ali, nesse novo governo, o Elbert e no Vladimir, essa bonança de recursos que naturalmente facilita para estar fazendo obra, estar fazendo a moeda social, né? Aqui no campus o cartão Goitacá, então você acaba tendo um posicionamento. Naturalmente existem gargalos, né? Ambos eles têm uma dificuldade real em ambas as cidades. Eu acho que, se duvidar, um dos maiores gargalos, que é a questão da mobilidade urbana, né? Que tanto, eu acho que principalmente para quem usa o transporte público, quer dizer, eu acho não, com certeza, principalmente para quem usa o transporte público, as duas cidades, elas sofrem muito com a ineficiência do transporte público, do ônibus, da van e por aí vai. A análise sua foi perfeita, no meu ponto de vista, dos dois municípios. Realmente, acho que a grande diferença que tem nos dois é que aqui tem Rodrigo Bacelar e lá não tem, né? Tem, por aí mesmo, porque é uma super diferença, por sinal, né? Presidente da LERJ, poder, né? Enorme presidente da LERJ. E o irmão presidente da Câmara Municipal, né? Não é pouca coisa a nível municipal. Mas não seria se não tivesse antes o irmão presidente da LERJ. Quer dizer, tudo o poder. Isso. Estava muito cacifado o processo de impeachment de Whitson, né? Ele foi relator daquele processo como advogado, foi relator daquele processo, entende? Tinha uma carreira já construída no direito antes, inclusive lá no TJ, no TCL. Rodrigo é muito articulado, né? Mas E também lembrar também que essa coisa, o Velbert e o Vladimir tiveram mais êxito a partir do orçamento secreto? Tiveram. Mas também eles tinham uma experiência que a Rafael e a Luísa não tinham. A Rafael ainda foi vereador, né? Um mandato, sim. Mas o Aloysio nem isso. E o Velbert e o Vladimir vinham de mandatos legislativos, né? Um na Assembleia Legislativa, o Velbert, e o outro na Câmara de Deputados também. E outra coisa, tem um imponderável também, né? Como é que você combina com o Putin? O Putin invade a Ucrânia aí porque eu sou petrorrentista. Sim. O Brent... como você falou, é o acaso. É a fortuna, como diria Maquiavel. Mas vamos lá, vou falar do PT. Em Campos. Lá no dia... Quando foi? No dia... Foi no começo de junho, se não me falha a memória. Eu andei meio afastado por motivos pessoais. Quando voltei, comecei a tomar informações. E é bom você sair um pouco do dia a dia, que você passa a chegar mais o todo melhor, né? Comecei com pessoas do seu partido, né? Aqui no Rio e tal. E, lógico, a candidatura do Vladimir é uma candidatura natural. Prefeito, no cargo, bem avaliado. Todos precisam ele liderando, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu coloquei, diante da impossibilidade jurídica, naquele momento, pareceu ser uma certeza da Carla Machado ser candidata. A figura do prefeito itinerante foi 2 vezes em São João da Barra, município limítrofe, toda a jurisprudência até esse momento, pode mudar? Pode, mas toda a jurisprudência até esse momento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são que não pode. Tem revisão? Tem. Porque não está escrito na lei, é uma interpretação da lei. Mas eu cheguei a colocar que Jefferson era uma candidatura sem volta. E o PT, sobretudo no poder, no governo federal, é um excelente termômetro. Eu comecei a conversar com gente do PT e isso passou a não ser mais tão remoto assim, né? Que é o que a gente vive hoje. Desculpe me alongar, mas só para dar para você e para o ouvinte o contexto. Porque eu conversava sobre Jefferson com o pessoal dos Bacelar, articuladores do Grupo Bacelar. Falar um grande nome, se não for pelo PT. Por quê? Pela rejeição que o PT tem numa cidade bolsonarista, como se revelou em 2018 e 2022. Mais de 60%, né, do segundo turno.
E me parece que se Carla puder, né, embora a maioria dos juristas ainda diga que não pode, o caminho dela seria esse, né? E que isso teria, até onde eu pude apurar, uma espécie de uma constatação, que a solução para você forçar o segundo turno com o Vladimir é pulverizar com gente com densidade. Quer dizer, eu dei uma abordagem longa, mas você concorda com essa abordagem? Como é que você vê a questão, sobretudo, de Jefferson e Carla? Assim, Aloysio, primeiro, essa questão, como você disse na sua primeira fala anterior, né, antes dessa agora. O PT é um partido extremamente plural, né? É um partido grande que respeita os seus trâmites internos, que existe debate, diálogo e tem das mais diferentes visões, né? Então, é natural. O PT, em Campos, ele naturalmente, não foi nessa eleição a primeira vez que o PT pensou e debateu internamente da possibilidade de Jefferson vir candidato a prefeito. O Jefferson, sem dúvida, um quadro assim excepcional, uma pessoa da mais alta idoneidade, competência, eu acho que principalmente que tem compromisso com a cidade, com a região, e assim, inquestionavelmente uma pessoa que agregaria muito na política de Campos. E agrega já, como reitor também é um ente político, ele já agrega na cidade de Campos. E a Carla é um fenômeno, né? Você pega em São João da Barra, a Carla ela tem essa característica de ser uma pessoa extremamente benquista pela sociedade. Ela se elegeu, salvo engano, 3 vezes em eleição. Ela, se não me engano, ela era vice e virou. Acho que ela se elegeu. Não, ela se elegeu 4 vezes. Né? Isso. 4 vezes. Prefeito. 4 vezes ela se elegeu 4 vezes prefeito. Então, isso fala muito sobre a Carla, né? E ao mesmo tempo, como diz o ditado do futebol, né? O jogo só termina quando acaba. Então, assim, a pré-candidatura do Jefferson, ela veio de forma bem, acho que bem antecipada, né, em relação à eleição, um tempo assim, bem antes do período de fato de prévias, e o Jefferson, sem dúvida, é um ótimo pré-candidato, um ótimo candidato, acho que tem consegue ter essa capilaridade do PT, eu acho que desse PT que tem esse diálogo, que tem com os mais diversos grupos, com os mais diversos nichos, das mais diversas classes sociais, mas que ao mesmo tempo o Jefferson ele não foi testado na urna. A Carla não. A Carla, ela é super testada. Em Campos, a Carla, para deputada estadual, ela teve 17 mil votos. Não tem, a Carla ela não tem. Eu acho que hoje o PT não tem nenhuma figura regional como a Carla Machado em relação ao teste de votos e a ser, de fato, uma liderança regional, provada nas urnas. Ao mesmo tempo, você tem o Jefferson com uma característica muito clara de que ele tem compromisso com o projeto político do PT. Ele, mesmo com todas as dificuldades que o PT passou ao longo dos tempos, o Jefferson nunca se desfiliou do PT. Claro, respeitando o seu trâmite como reitor, ele participou da forma como deu durante os momentos de crise difíceis, mas, e aí eu lembro ao longo dos anos, o Jefferson em atos de rua conosco, vários atos de rua conosco, e defendendo o PT e fazendo todo... então, são 2 pré-candidaturas muito importantes e eu acho que extremamente saudáveis para o PT. O PT não tem um pré-candidato, o PT tem 2 pré-candidatos naturalmente e claramente. É a Carla e o Jefferson. E ambos são muito benquistos internamente dentro do partido. Naturalmente, a Carla com a limitação, com a possibilidade de estar inelegível, aí é onde entra a questão de que o jogo só termina quando acaba. A Carla, o PT, aí naturalmente o PT, ele tem todo um trâmite interno de discussão, mas os 2 estão colocados como pré-candidatos internamente no PT. E nós vamos seguir dentro do PT até onde der, para poder ver se a Carla pode ser candidata ou não pode ser candidata. Bater o martelo, a Carla pode ser candidata. O PT ele tem autonomia e vai decidir se vai ser o Jefferson ou se vai ser a Carla. Então acho que é um pouco esse panorama, 2 superquadros políticos que eu tenho muita admiração e carinho, mas que naturalmente a Carla, a princípio, aqui tudo indica, ela pode ser que tenha essa limitação jurídica. Então a gente vai estar
diante da negativa ou da afirmativa, o PT vai estar se reunindo para definir quem vai ser o candidato dos dois. Qual vai ser o critério de escolha, se Carla puder? E a possibilidade que eu aventei, que é falada abertamente no bastidor, sobretudo porque hoje, no dia de hoje, pode mudar amanhã, a eleição, você falou 11, a partir de hoje são menos de 11 meses. Menos de 11 meses, então está passando. Isso. É Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas enfim. Por aí. Se fala que Rodrigo, querendo uma candidatura para disputar, e Carla teria esse potencial, embora Jefferson também tivesse, não falando que tudo de especulação, tá? Até é bom frisar, porque aqui é uma rádio, até julho do ano que vem estamos falando de especulação. Qualquer um que pode ser candidato. Sim. Né? Que define a convenção. A janela partidária até abril, depois a convenção em julho. Aí estamos falando de candidato. Mas Rodrigo, se Carla puder, e ele hoje parece ser, né, o maior incentivador da candidatura dela, após a ruptura, sobretudo, que você falou, do fim da pacificação com o Bacelar, é que ela seria por outro partido que não o PT. Quer dizer, qual vai ser o critério de escolha entre os dois? E como é que vocês encarariam concorrer os dois? Concorrer Jefferson pelo PT e Carla por outro partido? Tudo pode acontecer, né? Naturalmente, nós temos um movimento, eu acho que importante dentro do PT, o Jefferson. A gente tem sempre figuras que são mais ideológicas, figuras que são mais pragmáticas, você tem figuras que fazem avaliações, e ali, assim, dentro dos debates que acontecem, e é uma possibilidade, cada um de nós tem autonomia, né? O ser humano, ele tem a sua liberdade individual, que ela tem que ser respeitada. E, inclusive, qualquer um outro, hoje, membro do PT pode sair e concorrer à eleição, seja prefeito ou vereador em outro partido. Mas, naturalmente, esse movimento, ele é individual. Então, assim, acho que até dentro dessa possibilidade que você coloca dela ser candidata em outro partido, o Jefferson ser candidato pelo PT, ela tá na mesa. Tá na mesa. Naturalmente... Posso colocar só uma coisa que claro. Colocar? O problema aí, se Carla puder, e se quiser ser para outro partido, tanto para o próprio PT. Sim. O Joãozinho tem feito um grande trabalho em direção estadual, sobretudo aumentar a bancada da Alerj. Sim. 7 deputados. Exatamente. Foi um trabalho muito exitoso, pragmático, né? Pragmático. Quer dizer, se abrir mão para Carla sair, ela voltando, ela terá outro partido. Sim. O PT pode perder uma cadeira da Alerj. O PT tem que deixar. Sim. Tem isso também, porque de fato ela perde a cadeira, né? Isso se o PT na regra. ela perde. Se o PT chegar e falar, olha, tá bom, você pode ir, mas a vaga de deputado é nossa. É uma possibilidade. E tem também a questão de 2028, né, Aloysio? Assim, você tem hoje, dentro desse jogo todo, o Vladimir como favorito na eleição, por todos os motivos que nós colocamos aqui. Mesmo dentro dos problemas, e aí até esqueci de falar um dos problemas, eu acho que é um dos maiores problemas também que existem nas duas prefeituras, mas eu acho que é importante destacar, é a questão do aumento dos servidores. Ambas as prefeituras não entregaram aumento, mesmo com a melhoria de arrecadação, durante todos os anos de governo. A gente está no terceiro ano dos dois governos. E nenhum dos dois deu esses aumentos para os servidores, né? Deram aumentos, mas aumentos aquém do pleiteado. Isso, e esse ano só. Acho que nem em 2021 e nem em 2022 eles tiveram aumentos. Tiveram agora nesse terceiro ano, é um ano véspera de eleição também. Então, Macaé, queira ou não queira, acho que fechou um aumento... acho que as duas prefeituras foi próximos índices ali, eu não lembro exatamente os números, mas... enfim, deu algum aumento agora já véspera de eleição. E você tem um jogo para 2028, porque ao mesmo tempo esse tensionamento é importante para todo ente político vai querer ali, tô aqui, tá, pessoal? Eu tô aqui. Então você tem em Campos o Vladimir como favorito, mas essa eleição de 2024, tanto o Elbert como o Vladimir podem se reeleger, como também podem não se reeleger, mas pela tendência do que mostram os números hoje, é que os dois se reelejam. E aí você joga para outra eleição, de fato, quem seria o sucessor, né? Se confirmar isso. Mas a Carla, ela sem dúvida, ela acaba tendo
alguma preferência devido ao teste nas urnas que já teve, mas naturalmente, como eu disse, o PT internamente ele é um partido que ele tem todos os seus viés, e dentro dessa construção coletiva que é o PT, a discussão vai ser feita, e se mesmo com a possibilidade da Carla ser candidata, se escolha o Jefferson como candidato, o PT ele vai estar encaminhando, fazendo sua convenção e definindo por tal. Mas eu confesso que eu não arriscaria dizer que dentro do cenário de hoje, que já existe essa definição internamente no partido. Naturalmente, como eu disse também, né, o Jefferson ele volta, ele já começa a se mostrar um pré-candidato, e o próprio Lindbergh ele tem essa característica, né, ele sai jogando os candidatos. Eu lembro em 2014, quando ele falou, não, eu vou ser candidato a governador do Rio. Não tinha tido convenção, não tinha tido discussão no partido, não tinha tido nada. E ele foi candidato era senador, estava com mais 4 anos garantido, não tinha nada a perder, e foi, e jogou e acabou colando, né? Mas, enfim, eu acho que é um pouco isso. A gente, dentro do PT, tem maturidade, tem tranquilidade, vai fazer o debate de forma bem assertiva. Eu acho que na outra encarnação eu fui numerólogo. Eu gosto muito de números, né? A gente acompanha. Eu acho que números diz muito de onde você veio, para onde você vai. Dá uma... Fundamental. Tem gente que fala umas coisas, mas sim. Eu estou olhando aqui os números de 2000 e... Você falou de Macaé, lembra que a gente pesquisou também na entrevista de Velbert? 2.000 votos. Foi muito pequeno, não lembrava o número, mas aqui, foi muito assim, apertada a eleição. Ó, ele ganhou com 26.060 votos, e o Riverton, do PDT, 24.477 votos. Que está com ele. Tá menos 2.000. Tá com ele. Mas não levou o PDT. Sim. Né? Não, e os números da eleição, eu acho que a pergunta é pronta. Os números da eleição de 2020, o que vocês aprenderam com esses números? Por exemplo, Odisseia do PT ficou aqui atrás dos dois, né, que foram para o segundo turno, isso no primeiro, né? Vladimir, Caio, depois Bruno, 3, Rafael, 4, professora Natália, 5º, 6, ela ficou em 7º. Depois de professora Natália, Tadeu, tô contigo, veio Odisseia, com 4.664 votos. Eu não me lembro o Zé Maria Rangel, na época, acho que teve mais de 2.000 votos para vereador. Foi quase 3.000, 2.900 e foi 8º mais assim, votado. Eu não passo muito longe de ser, fui muito amigo dele, mas passo muito longe de ser parecido com o saudoso João Peixoto, que conhecia desses números e de legenda, de formação de... Tanto que teve o pastor da igreja que ele puxou pelo braço para pastor Heber, falou, depois contou aqui para gente ao vivo, falou, João Peixoto me puxou pelo braço, falou para eu ir para o partido dele que eu ia ganhar a eleição, eu não fui, acabei ficando de fora. E João ganhou. Dessa eleição, desses números, então, o que vocês aprenderam? Me parece claramente que faltou alguma conversa melhorada ali para poder, pelo menos, fazer um vereador. O PT ele vinha naquele momento, Cláudio, acho que era o momento de mais baixa, né? Com o menor número de deputados, o menor número de senadores, o menor número de vereadores no Brasil inteiro. Então, o Lula preso. Não, acho que nesse 2020 ele até estava solto já. Solto, mas eu estava. O processo todo começa em 2014. Mas estava naquele desgaste. Tinha acabado de ser. Enfim, estava ainda em baixa, tudo em baixa. Não, até a soltura dele mais polêmica ainda. Isso. E outra, máquina de fake news rufando a torta e a direito, né? Então você tinha um nível de rejeição muito alto ao PT. E naturalmente, diante eu acho que até da forma violenta como foi feito, tantos casos de violência política naquele momento, você tinha uma tendência que as pessoas, inclusive, não queriam ser candidatas. Então aqui em Campos, por exemplo, para a própria Odisseia, né, que colocou o nome, a Odisseia, presidenta do PT de Campos, eu tenho uma admiração enorme à Odisseia pela coragem, a pessoa extremamente aguerrida, a pessoa extremamente comprometida com o projeto político, né, e social do PT. Você tem ali a Odisseia nesse cenário de dificuldade do PT, colocando o nome à disposição. A missão naquele momento, Aloysio, Cláudio, dos ouvintes, né, da candidatura da Odisseia, era passar um pouco o legado, fazer um contraponto em relação ao PT. O PT é um partido que tinha tempo de televisão, dos maiores ainda, mesmo com toda a dificuldade
era um dos partidos que tinha o maior número um dos maiores tempos de TV. Então você conseguia ali falar um pouco do legado, colocar um pouco contraponto a toda a questão do ataque que o PT sofreu nos tempos anteriores, enfim, que foi muito difícil. E naquele momento, ela cumpriu a missão. A gente sabia que não ia ser uma eleição fácil. A professora Natália vinha ali em um momento de uma cara nova, uma figura nova, que agrega ali, traz ali aquela questão da juventude, que a população gosta disso. A população também quer ver caras novas na política, né? Então, bom desempenho no debate também, né? Muito bom desempenho. Isso, muito bom. Não, assim, outra figura política de extrema relevância para a esquerda regional, né? Professora Natália. Então, assim, a gente vendo aquele cenário, a Odisseia ela cumpriu o papel ali que estava previsto para o momento. Naturalmente, não tínhamos expectativa nenhuma sobre a questão da eleição. É claro que a gente sempre fica com aquele gostinho, pô, podia ter sido melhor e tal, mas eu acho que cumpriu o papel. E já o Zé Maria, né, que foi o mais votado na legenda do PT na última eleição, e ficou em 8º colocado e não conseguiu entrar dentro das 25 vagas de vereadores, que foi uma coisa assim, eu acho que é muito decepcionante você nadar e bem morrer na praia, né? Então, naquele momento foi muito momento de reflexão mesmo para o PT, né? Não dá para ser assim, né? Tínhamos uma figura como Luciano D'Angelo, que é uma pessoa experiente e que tinha essa característica de fazer isso dentro do PT. O professor Alexandre, à época, também tinha saído do PT e ido para o PDT, que era um dos puxadores de votos ali para ajudar na questão da legenda. Então, dentro dessas saídas que tiveram do PT, naturalmente, a própria candidatura da Odisseia, que agregaria ali mais alguns votos, poderia ajudar na legenda. Ela veio como prefeita para cumprir missão e atrapalhou também. E agora não, o PT tem feito uma discussão muito mais madura e ampla no sentido de ter candidatos e pré-candidatos dentro do partido que possam vir a garantir ali, e a estrutura que o PT tem colocado, até uma discussão estadual e nacional, é para que a gente tente fazer aqui pelo menos 2 vereadores em Campos. Naturalmente não é uma missão fácil, mas é o objetivo nesse momento. Pelo menos 2 é a meta, né? Mas a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Lênin, né? Dá espaço para avançar 2. Recuou 8, mas já avançou. Avançou 2. Mas com esses 25 agora, a limitação de 25, né? Também dificulta o jogo, né? Você vai ter ali que ter muita habilidade para conseguir colocar pessoas que de fato vão puxar ali voto para colocar. Antes eram 39 na composição, 1,5 o número de vereadores. Agora, com a limitação do número de vagas, vai ficar mais difícil, sem dúvida, Luiz. Você começa a ver que está ficando velho quando você começa a lembrar do meu tempo e tal, papá. Eu estou em jornalismo político desde 89, né? Porque eu cobri vereador aqui, cobri Antônio Carlos Rangel, 2 mandatos, saudosa Ivete Marins, um mandato, Renatinho e Odisseia, Marcão Gomes. Estou falando de vereadores, de nomes, acho que externam bem a pluralidade do PT, porque são pessoas de perfis bem diferentes, uns mais esquerda, uns menos, uns mais ideológicos, outros mais pragmáticos. Mas não falei de nenhum vereador que não tenha tido uma boa atuação parlamentar, isso não pelo PT, pela opinião consensual, quase consensual da população. E sempre oposição. Quê? Sempre oposição. Não, quando o Garotinho fez aliança com o PT, chegou a ser governo. Ah, tá. Luciano D'Angelo chegou a ser secretário de Agricultura de Arnaldo. Sim. Perfeito, enquanto durou a aliança, Garotinho, PT e Arnaldo Garotinho estiveram juntos, né? Até o segundo mandato do Antônio Carlos Rangel foi prejudicado por conta disso. O primeiro ele era oposição. O segundo ele já estava compondo um governo. E é sempre mais fácil você ser oposição, né? Compor o governo mas por conta da aliança de Garotinho com o PT e de Arnaldo com o Garotinho, a coisa ali ficou também uma pacificação ali da época. Mas enfim, eu quero dizer, independente de ideologia, a figura que se tem de vereador do PT
Está no imaginário popular, a despeito do bolsonarismo da cidade, que foram parlamentares assim, de muito boa atuação. Em que ponto que o PT perdeu esse fio da meada e como fazer pragmaticamente para recuperar? O Aloysio, assim, primeiro você teve o Marcão também, né? Foi eleito. Falei Marcão. Desculpa. E assim, essa atuação parlamentar é bom estar no imaginário. É engraçado porque faz muito tempo que o Antônio Carlos Rangel foi vereador. Mas é incrível, as pessoas que acompanhavam minimamente a política da cidade à época, né? Eu tenho um grande amigo que é coronel da Polícia Militar, aposentado, que mora aqui em Campos e acompanha essa questão política. Ele tem uma admiração enorme ao Antônio Carlos Rangel pela atuação, pela seriedade. E que, assim, eu fiquei impressionado porque faz muito tempo que o Rangel está fora da vida política aqui na cidade, né? 20 anos que o Rangel saiu da... Estamos falando dos anos 90? Não, acho que 2000. 2000 ele deixou, acho que ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição em 2000. E nesse ano de 2000, 23 anos se passaram e as pessoas têm imaginário, uma boa lembrança dele, né? De todos esses que eu falei aí, a lembrança de bons parlamentares. Não, eu falei esse pelo tempo que faz, que eu acho que é o mais antigo. Sim. Então, assim, você tem... Ivete, eu não me lembro se foi antes, acho que foi antes dele ou durante, eu não me lembro agora. Foi junto, né, do mandato. Mas assim, é importante as pessoas entenderem também o papel, né? Assim, você tem... O PT é formado por trabalhadores, e esses trabalhadores, eles vêm tanto do operariado, né, como é o caso do Rangel, do próprio Zé Maria, que tentou e não conseguiu chegar à cadeira, mas participou ativamente. Odisseia, que é professora, você vai botando ao longo dos anos, são em geral e até em nível nacional, muitos professores universitários, como é o caso do Jefferson. Então você tem figuras ali que são qualificadas, que são moldadas, sindicalistas, né? Também naturalmente, o próprio presidente da República é um sindicalista raiz, né? Criou o novo sindicalismo no Brasil, a CUT. Então são figuras que trabalham no coletivo e que tentam trazer sempre um debate do coletivo. Não é uma questão individual, não é uma questão para defender um agrupamento político. Ele traz projeto. O PT é um partido que ele sempre tem projeto regional, local. Então, isso faz com que as pessoas se enxerguem naquele projeto. E eu acho que a grande missão do PT nessa eleição é falar para as pessoas, pessoal, o projeto que a gente defende para a cidade é esse. E aí, naturalmente, de forma pragmática, você tentar trazer figuras que tenham ali uma quantidade de votos que ajudem a eleger os dois que está como meta para o momento e mostrar, você tem ali e é o debate que o Luciano D'Angelo tem feito, você tem uma meiuca ali que está no imponderável, Gilberto, que é um pré-candidato, outros nomes que têm surgido de 1.000 votos, 1.000 e poucos votos, 800 votos. Então você tem um flanco aberto dentro do PT para estar trazendo figuras que tanto tenham algum alinhamento ideológico e que pensem de forma parecida com o projeto que o PT defende, como naturalmente entendam a importância de ter uma atuação política, regional e que defenda esse projeto durante os 4 anos de mandato. Então acho que a gente dessa vez o PT tende sim a conseguir garantir uma e brigar aí pela segunda vaga dentro desse cenário político, né? Não, o Gilberto é um nome com muito potencial. Você falou para o professor Alexandre, já foi do PT. Isso. Mas assim, eleição, como o Nogueira colocou, né, legislativo, sempre muito complexo. Eu faço pesquisa para executivo, para legislativo não gosto de fazer porque aquilo é só você ver qual grupo político está bem. Aquilo não quer dizer que a pessoa na frente vai se eleger. É muito complexo. É pior que a eleição presidente americana. É muito complexo o cálculo. Mas, inegavelmente, uma coisa é certeza. Você tem que ter o puxador e você tem que ter os caras de 1.000 votos, de 400 votos, de 300 votos. É a soma das duas coisas, é o equilíbrio. Sim. Né? Eu sei que Zé Maria está muito bem na Petrobras. Não pensa nisso, já falou que não vem. Mas não faz falta um puxador como Zé Maria? É um dos desafios do PT, né? Fazer com que... Quer dizer, não vai fazer falta, desculpa. Não, certamente vai, né? E a gente vai ter que analisar
com calma internamente no partido quem poderia trazer essa substituição, né? Os petroleiros podem trazer algum candidato que, claro, Zé Maria já passou por 3 eleições, né? Deputado, vereador e deputado federal. Então, você tem um cenário ali de pessoas que podem estar sendo apoiadas pelo Zé e que tem uma inserção, porque, queira ou não queira, com todo o potencial que nós falamos dos petroleiros aqui na região, Aloysio, esse nicho é um pontapé inicial muito forte, né? Você tem ali o Sindipetro dentro da categoria muito bem avaliado, então, naturalmente, quando se coloca a possibilidade de uma candidatura de um petroleiro, você tem um pontapé inicial que pode ter uma tendência, pode não ser um astro de votos como Zé Maria, mas... Quem seria? Você já cogita esse nome? Rapaz, você pensa nisso? Cara, eu acho que as pessoas pensam mais que eu sobre isso, sabe, Aloysio? Porque assim, eu estou muito concentrado na questão da Petrobras, a gente tem um acordo coletivo desafiador para fechar, a gente tem um problema muito grave com os aposentados que têm tido descontos abusivos demais nos seus contra-cheques, das mais altas montas. Então, nesse momento, eu estou muito concentrado nisso. Passei a ser diretor da federação nesse momento, mas naturalmente se especula, né? Então fica naquela coisa, Teseu tem que ver, né? Ou a gente tem o Serginho, que é campista também, que é diretor aqui do sindicato, que ajudou muito, foi braço direito do Zé nas campanhas, nas 2 últimas campanhas, foi o coordenador de campanha do Zé. Então, assim, a gente tem... petroleiro também? Petroleiro também, diretor do sindicato, diretor da federação. Então, naturalmente as pessoas perguntam, né? Só que assim, nesse momento, Aloysio, eu confesso que a gente está muito concentrado nessa questão do acordo. A gente tem esse primeiro ano de governo Lula, ele traz para a gente ali um peso grande pelo apoio que a gente deu ao Lula. Ao mesmo tempo, as pessoas têm uma expectativa grande de que nós resolvamos vários problemas que têm pesado. A gente tem um plano de saúde que a gente perdeu, para vocês terem ideia, em torno de 2.000 aposentados, não aqui no Norte Fluminense, mas no Brasil inteiro, que não puderam pagar o plano de saúde com o aumento que foi feito no governo Bolsonaro. Então, existe uma série de expectativas de causas que estão doendo de verdade nos aposentados, nos trabalhadores. A questão de saúde mental no meio dos petroleiros está muito pesado. Então, eu tenho estado muito concentrado nisso e eu acho que seria injusto com a categoria, nesse momento, eu estar pensando em candidatura. Então, tenho feito esse movimento, mas não impede das outras pessoas pensarem nisso, né? Então, a gente tem tratado com muito cuidado isso, mas a ideia também do nosso agrupamento é que os petroleiros tenham, sim, um candidato que possa ser esse puxador de votos. Na história aqui registrada sobre a Ivete, em 1990, arquivo da Câmara, a vereadora Ivete Guerra Marins, do PSB, assumiu a cadeira do edil Paulo César Martins, que se licenciou para deputado e ganhou. Naquela época, em 1990. Então foi até 92. Pelo PSB? PSB. Ela não veio para o PT, não? Aqui consta como PSB. Eu não sei se depois ela... Migrou, né? Porque naquela época as regras eram bem mais flexíveis, né? Tranquilo. Perdia mandato. Eu tenho quase certeza absoluta que Ivete teve mandato foi pro PT, né? Pelo PT. Vou até conferir. Esse arquivo aqui o que eu estou pesquisando, é da própria Câmara Municipal. Posso compartilhar com você, depois você pesquisa. Não, ela é partido para o PSB, mas assim, aí é a memória, né? Sim, não dá. Mas você... Só fui reparar aqui uma injustiça que eu fiz, tá, Aloysio? Até me ligou aqui, eu cometi uma injustiça aqui quando eu falei da Carla e do Jefferson. O Elinho, que é presidente... Isso, Elinho Normal, ele também é um pré-candidato do PT. Eu perguntei se ele desistiu de ser campeão do Brasil e se desistiu de ser candidato do Botafogo. Não, eu peço desculpa aqui que eu cometi uma injustiça. Naturalmente, os nomes que estão sendo falados na mídia, mas dentro da nossa pluralidade interna no partido, também uma figura política interna no PT e que tem muita dedicação ao partido e um respeito, um carinho enorme que eu tenho pelo Elinho. O Elinho também é pré-candidato internamente, tem se falado nas reuniões de diretoria, nas plenárias, se colocou na plenária que nós tivemos regional com a presidência do Joãozinho para essa pré-candidatura e naturalmente eu não podia deixar de registrar aqui, porque ele realmente é um militante histórico do PT, merece nosso respeito, nosso carinho e está colocado também como pré-candidato. Tem umas mensagens aqui
Agora o Instagram eu não estou achando aqui. Vou mandar um abraço para a Elinho também, figura importante do sindical de Campos. E, rapaz, Botafogo tá. Nossa, Botafogo. Perdeu pro Vasco ontem. Acho que aquele segundo tempo contra o Palmeiras, o que mais impressionou foi a passividade. Entendeu? Isso pode ir pro psicológico. Eu torço assumidamente pro Botafogo ser campeão brasileiro esse ano, mas. Segundo turno, antigo segundo turno, né? Se a gente considerar assim, em termos de número de jogos, o Botafogo não repetiu o primeiro. Uma das coisas mais importantes que se percebe é a ausência do técnico. O time basicamente é o mesmo. Mas diferente, né? O comando é diferente, ele. Sentiu, o time sentiu. Acho que a gente. Meu pai é botafoguense roxo, né? Você é o quê? Flamengo? Não, eu tenho uma simpatia pelo Botafogo, mas eu sou torcedor do Ceará, né? Ceará. Do Vozão. Que sofreu isso ano passado. Vinha bem no primeiro turno, o segundo caiu e caiu para a segunda divisão. Mas eu acho que não é só rendimento. Fortaleza hoje. Fortaleza tá bem. Tá bem. Foi uma pena não ter ganho a Sul-Americana. Rapaz, o Brasil torceu pelo Fortaleza. Acho que até o Vozão, sei lá, mas assim... Só minha cunhada que não torceu, que é Ceará doente. Tem. Meu filho, pelo amor de Deus. Lá no Santa Cruz Esporte, o negócio figadal. Com Ilha do Retiro, já fiz jogo lá, é Bahia, tenso. Vitória. É tenso, fura o seu bucho. É pior que Fla-Flu. Bom, pior. E é peixeira mesmo, filho. Lá no Ceará tá proibido ter jogo do Fortaleza e Ceará. Vai a torcida única. Quem é o mandante do time leva a torcida pro estádio. Melhor assim. Tá certo, com certeza. Bom, mas... E aí tem várias mensagens aqui, a gente agradece a todos. Teve um ouvinte que... Eu acho que ele é do sindicato, mas ele postou lá que há um abismo muito grande. Ele postou no Insta, não estou achando aqui. Um abismo muito grande, e eu acho que aí vocês pedem também um pouco de possibilidade de ter novos sindicalizados entre a Petrobras e as terceirizadas, em termos de direitos. Quem é da Petrobras tem muito mais direito do que quem é das terceirizadas. Aproveitar acho que isso, de repente, tema, você pode trabalhar muito isso aí, não sei. Não, inclusive, um dos absurdos que aconteceu durante o período anterior foi antes a Petrobras, durante o primeiro governo Lula, ela colocou nos editais de licitação, de contratação de empresas terceirizadas, né, para prestar serviço, a obrigatoriedade do trabalhador ter o direito ao plano de saúde. Então, todos os trabalhadores, saúde e odontológico, todos os trabalhadores terceirizados da Petrobras, eles tinham direito, ele e os familiares. Saúde e odontológico. Cara, foi tirado isso das licitações e, naturalmente, as empresas, preço, né, Luiz e Cláudio? As empresas jogam preço lá embaixo e falam, não, eu vou garantir para o trabalhador, e algumas empresas nem para o trabalhador, tinha trabalhador embarcando com seguro de saúde durante o período do embarque. No desembarque, o cara não tinha um plano de saúde. E, assim, foi uma briga que a gente encampou desde então, desde o primeiro momento, quando saiu dos editais. A gente fez as denúncias, colocou. E, assim, para a gente é muito doído, durante esse período, 210 bilhões de reais distribuídos de dividendo e, simplesmente, o trabalhador que gera essa riqueza não tinha sequer o plano de saúde para ele e para a família. Foi muito doído para a gente. E agora, em setembro, desde 1º de setembro, todas as novas licitações já saíram com a obrigatoriedade de plano de saúde e odontológico para os trabalhadores novamente. Então, a gente está na briga. Incluindo as famílias ou não? Incluindo as famílias. Tá. Para ele, esposa e filhos. Okay. Então, foi uma reparação assim, histórica. E a gente tem os contratos que estão vigentes. Então, a gente está na briga agora para voltar nos contratos que estão vigentes. Também esses trabalhadores terem a garantia, uns aditivos de contrato, e a gente conseguir essa dignidade mínima, né? O que eu recebi de ligação, Luiz, não está escrito, o trabalhador chorando, pô, Teseu, vê aí se tem um jeito de transferir o meu plano de saúde para o meu filho e tal. Trabalhadores que a gente nem representava, mas que viu a gente no aeroporto, tem o nosso telefone no site do sindicato, Sindipetro NF, naturalmente é por aí. Ó, e para fechar aqui, hoje é dia 7, rapaz, dia do radialista de novo. Tão bom ser radialista, que tem 2 vezes, né? É que só para fechar aqui, o Rodrigo mandou para mim aqui, o Rodrigo Gonçalves, é que uma vez é pertinente ao primeiro salário da classe, que foi regularizada a categoria. Não sei se foi lá não sei mais quem foi o presidente, é antigo isso. E o outro, então, aí sim, é a primeira transmissão de rádio aqui pelo
o Roquete Pinto, Gilbert, Roquete 1900 e pouco, quebrado também. 7 de novembro é uma data marcante para mim, eu tenho que dividir isso com vocês aqui e registrar, porque hoje eu faço 18 anos que eu comecei a namorar com minha esposa, então é um dia importante para a gente. Chegamos no relacionamento de maioridade hoje. Boa, então... boa, parabéns. Parabéns, qual é o nome dela? Ingrid. Parabéns você, Ingrid. Quantos Yeah. filhos? A gente tem 2 filhas. 2 filhos, quais os nomes? Filhas. Isis e Thaís. Parabéns às duas também. Uma santa, né? Dona Ingrid. Nossas preciosidades. Eu tento fazer o melhor. Imagina. Essa vida doida que a gente leva de viajar muito. Então, você tem viajado. eu tento, quando estou em casa, estar em casa de verdade com ela, deixar o celular mais de lado, porque se a gente deixar, o celular consome a gente. E a gente perde esses momentos que nunca voltam, né? Então, cada fase da vida. Daqui a pouco estou na faculdade, aí eu fico assim já prevendo o futuro próximo, de 14 anos, daqui a pouco está entrando na faculdade, não sei onde é que ela vai fazer faculdade. Então, aproveito cada segundo e tento ser um pai e um marido exemplar. Parabéns. Aí, para fechar de vez agora mesmo, 9-1 já, Ivete Marins se elege pelo PSB, entre aspas, muda campos, mas a despeito dos anais da Câmara, já é empossada, filiada ao PT. Tô ficando maluco. Viu? 1992. Descobri isso. Ela se elegeu pelo... 30 anos, viu? 31 Era anos mais atrás. flexível, né? Sim, sim. Você podia, não tinha essa... Quem coisa que mandou a informação? Aqui agora eu vou falar, Fábio Siqueira, outro petista Sim, também. sim. Professor, seu Fábio. Agradecemos a você. Fabinho, um abraço, Fabinho, também. Professor Fabinho. Bom, agradecer a você, Luciana, o Danilo, que estão aqui também. Obrigado pela sua entrevista hoje. Vamos seguir sempre aqui acompanhando esse trabalho, boas informações. Acho que foi conteúdo muito bom dessa entrevista hoje. E colocando aí até os empresários da região alertas, atentos, possíveis investimentos e olhando mais para esse norte aí que, provocado por Aloysio, você acabou revelando, desse montante aí, dessa grana que circula aqui, não só por Macaé, circula por toda a região. Né? Já tivemos aqui mais de 100 ônibus saindo daqui por dia para Macaé. Hoje diminuiu, hoje não tem demais noção. lembrar que Renatinho Barbosa morreu indo para a Labuta como petroleiro. Isso mesmo. Indo trabalhar. E a época era vereador, né? Estava em mandato e trabalhando essa correria. Mas assim, a gente pretende, inclusive, aproveitando o gancho, assim, primeiro agradecer a vocês demais pela oportunidade, né? A gente, como trabalhadores, né, que somos, a gente tem esse desafio de falar que todo mundo é trabalhador. O Luiz está aqui todo dia na Labuta, o Cláudio, o Beto, e o empresário que está ali todo dia tendo que ir para o seu comércio, no centro, não sei o quê, o médico que é com... Todo mundo é trabalhador, se não trabalhar você não tem o seu sustento, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de se encaixar como tal, né? Muitas pessoas acham que não sou... a disputa ideológica mesmo em relação a isso, para achar que você está do lado do mercado financeiro. Não, porque eu tenho ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Tá, mas não trabalha não, para ver se o teu salário do mês vai dar, não vai fazer falta. Então, assim, essa identificação como trabalhador é um desafio e a gente tem vai tentar puxar um movimento aqui regional de fortalecimento dos investimentos na Bacia de Campos, porque os investimentos que estão previstos no plano de negócio da Petrobras, eles são investimentos que também incluem dentro esses desinvestimentos. Os desinvestimentos. E os desinvestimentos, quando acabar essas plataformas, elas vão estar, a gente vai estar sem esse desinvestimento. Então a gente deve chamar um movimento mais com os empresários, com a Firjan, com os prefeitos da região, Petro, para a gente tentar colocar uma proposta regional para a Petrobras de fortalecimento da Bacia de Campos, dos investimentos regionais. Eu acho que é um pouco isso assim, que eu queria deixar de mensagem. O sindicato está aberto, todos que quiserem nos procurar, os trabalhadores, os empresários, que também são trabalhadores, para a gente construir esse movimento forte e que consiga alavancar ainda mais nossa região aqui de Campos. Com a gente, né? Sempre. Isso é importantíssimo. Aloysio Abreu Barbosa também, muito obrigado por hoje. Valeu, amanhã estaremos de volta. Vou filmar, acho que, se não me engano, amanhã eu não passei para você, eu tô quase certeza que amanhã é com o Danilo Funk. Para falar um pouco mais Ótimo, de Macaé. Ótimo. Vai ter que confirmar com ele ainda. Já deixa um abraço pro Danilo aqui, que é um parceirão. Gente boa, gente melhor que bom papo. Enfim, mas vou confirmar ainda e anuncio formalmente mais tarde. Danilo foi vereador, foi vice-prefeito. Vice-prefeito de Aloysio, né?
Conhece minha política de Macaé. Foi eleito pelo PT, inclusive, quando foi... Quando foi vereador? E vice-prefeito. Então. Mas agradecer ao Teseu pela entrevista. Acho que bem dividido em 2 blocos. Um bloco muito nacional, chegando ao estado do Rio. Outro bloco aí, passamos por vários, pela questão política de Campos, de Macaé, né? Acabamos não abordando a São João da Barra. Não só São João da Barra, como a visita, a conversa, a reunião que eu tive com o presidente Lula semana passada, né? Também acabamos não falando sobre... para ele falar no primeiro bloco, né? Como é que foi? O presidente Lula é uma pessoa extraordinária de lidar, né? De uma serenidade, uma tranquilidade. Mas, assim, o grande foco mesmo foi a gente falar sobre essa questão de investimentos mesmo, trazer um pouco essa preocupação nossa com afretamento, que eu falei aqui. A gente abordou esse tema com ele, a questão principalmente da indústria naval também, né? O presidente Lula... ele é um defensor assim, de primeira hora dessa pauta da indústria naval e que gera desenvolvimento e riqueza para o empresariado, para o trabalhador, para os bancos, para o município, para o estado, para o país. Então a gente tem que entrar numa briga boa, grande, para poder garantir a retomada da indústria naval. A nossa reunião foi muito sobre essa questão e trazer aí à luz algumas coisas que são importantes para que o governo federal esteja ciente do que está acontecendo na Petrobras e a gente consiga trazer esse parceiro que é o governo federal para estar alinhado com o projeto que foi eleito nas urnas e de fato fazer os movimentos para não ser feitos para essa retomada ser o mais rápido possível. Eu podia falar também que tanta coisa para falar, né? O PT com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, ganhou do PSDB no estado do Rio. O PT perdeu isso e bolsonarismo, embora seja um político de São Paulo, mas ele é parido no Rio de Janeiro, né? Então é uma meio questão de honra para o PT e para o governo Lula retomar essa preponderância, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Fundamental, né? Fundamental. E o Rio de Janeiro, sem dúvida, é o estado que mais vai se beneficiar com a retomada da indústria naval. Você tem a Bahia também, que tem estaleiro, Rio Grande do Sul, você tem São Paulo, você tem Pernambuco, você tem vários estados no Brasil, Espírito Santo, que tem estaleiros, mas o Rio de Janeiro, sem dúvida, é o que mais tem, é o que tem tudo para dar certo com a retomada da indústria naval. Tanto é que a deputada Verônica, não podia deixar de registrar também, fizemos a abertura da Frente Parlamentar em Defesa da indústria naval e do complexo petroquímico lá de Itaboraí, né? Então, a gente está também nessa frente do Alexandre Lindmeier, lá de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, lá em Brasília, puxando a Frente Nacional em Defesa da Indústria Naval, Frente Parlamentar Mista, né? Estarei lá amanhã em Brasília para poder falar sobre isso, a gente dar continuidade às nossas ações e os estudos, e naturalmente aqui no Rio de Janeiro, que é o estado mais interessado com essa retomada. Deputada Verônica Lima, inclusive contando com presença de deputadas do PL, enfim, outras que também têm interesse em voltar com a indústria naval, que é de todo mundo, né? Eu fico preocupado com o futuro do estado do Rio, porque o Rio é visto no mundo, ótimo, maravilhoso, é turístico. O turismo é a nossa forma, mas é muito Rio, é central, é capital. Espalha-se pouco, você tem aqui mais para o turismo interno, né? Doméstico, aí que a gente vai para a região montanhosa e tal, beleza, mas em termos de potencialidade mesmo, eu não sei porque que o Rio fica meio que se negando a de fato assumir esse protagonismo de ser um produtor de petróleo, de ser como já foi capital, né? Independente disso, mas de retomar essa indústria naval e tantas outras coisas que a gente pode acreditar e investir no estado do Rio. A gente fica perdendo. O Espírito Santo disparou na nossa frente com tanta coisa boa. Mas a gente não perde a esperança, é claro, né? A gente já está num novo rumo. Jamais. Vamos trabalhar para que dê certo. É bom lembrar que o Espírito Santo começou a botar essa frente depois de um porto, Tubarão, ou seja, atividade naval. Sim, sim. Foi ali que foi o turning point de Espírito Santo. Sim. Se é Vitória de Tubarão, a Vitória era menor Campos. Houve Vitória hoje. Sim. Eu morei lá, que se lia lá era o Jornal Globo. Os times dos capixabas são Flamengo, Vasco, Fluminense, tem Desportiva, tem, mas assim,
tipo na rádio que eu trabalhava, você lia primeiro o Globo, depois você lia a Gazeta. É um negócio bem interessante isso que você falou, assim. Influência muito E grande. depois do Porto, aí sim, aí outros portos vieram também e tal, mas a força do Espírito Santo, e nessa década de 90 o Espírito Santo era falido, literalmente falido. Bom, a gente fecha por aqui, são 9h10, amanhã de volta com Folha no Ar. Teseu, mais uma vez, obrigado, Aloysio, obrigado, e você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, bom dia, continue ligado na Folha FM, a gente volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Loja Mix apresenta